Bom dia a todos. É um prazer estar participando aqui do Fórum do Estadão, discutindo esse tema tão importante que é a renovação política no Brasil. Eu gostaria de começar a minha discussão no seguinte ponto. Nós precisamos entender, quando pensamos em reformas, o que é um problema do sistema, o que o sistema produz e o que é um problema de recrutamento. Os incentivos de um sistema produzem um determinado tipo político. Não haverá renovação política com as regras do jogo atual. Haverá mais do mesmo. Porque o sistema produz isso. A maneira com que você consegue a legenda do partido, a maneira que você tem que conseguir recursos, a maneira onde você vai disputar o seu espaço político, dependem das regras atuais. Mas para mudar as regras, nós precisamos entender quais são os valores essenciais que nós queremos mudar. Porque senão nós caímos no casuísmo das reformas dos últimos anos. Cada vez que se trata de reforma política, é por uma questão casuística. Agora, a discussão, por exemplo, da lista fechada, é simplesmente porque, como querem o financiamento público de campanha, a forma melhor de se aprovar isso é fechar a lista. Então, está sempre ligado a uma necessidade imediata de resolver um problema local, pontual, tópico. E quando nós pensamos em reformas, é fundamental pensar no que é que nós precisamos mudar no sistema. Então, para mudar o sistema, nós precisamos imaginar que valores nós queremos mudar. A discussão de valor não existe mais na política. E a política empobrece brutalmente se não discutirmos valores. Então eu vou discutir os primeiros valores, para depois discutir o que eu acho que tem que ser a reforma política, para depois falarmos sobre a reforma de liderança. O primeiro valor fundamental para resgatar a credibilidade dos partidos e da democracia e das instituições é a responsabilização, é o accountability. Nós precisamos fazer com que os nossos políticos sejam cada vez mais responsáveis para o seu eleitor. E parte dessa responsabilização, ela foi diluída nessa máquina que é o sistema eleitoral atual. Hoje em dia você não precisa ser um político que pensa no seu eleitor. Você precisa ter o apoio da máquina, você tem o apoio da coligação, você tem o livro fantástico do Jairo Nicolau explicando, né, praticamente uma fórmula científica de como você se elege sem ter muito voto, né, e você consegue chegar lá. Então a sua lealdade não está com o eleitor, ela está com as pessoas e com a máquina que te financiou. Então a responsabilização é um valor fundamental para resgatar essa reaproximação da sociedade com o mundo político. Esse divórcio fez muito mal à democracia e cria-se uma ilusão de que há soluções fora da política. Não há solução fora da política. As mudanças só são feitas por meio da política. A valorização da política, o resgate da virtude da política é algo fundamental para mantermos a democracia. O segundo valor fundamental é combater o que eu chamo da hiperfragmentação partidária. Nós sabemos que um dos problemas que nós temos hoje é a hiperfragmentação partidária. Essa pulverização de partidos dificulta o entendimento político, dificulta chegar ao consenso, piora o debate político. Ele fica muito pequeno, granular, fragmentado. E isso dificulta a criação de maiorias. E o terceiro é resgatar a legitimidade dos partidos políticos, que é algo fundamental para a democracia. Então, se esses são os valores que nós queremos defender numa reforma política, qual é a melhor maneira de se fazer isso? A responsabilização. A melhor forma de aumentar a responsabilização, como o Schecker bem mencionou, é o voto distrital. É essa proximidade do eleitor com o seu representante. É ele poder fiscalizar, cobrar, saber como o seu representante está votando nas questões importantes da cidade. E é um conforto para o político. O bom político quer isso, porque ele sabe com quem ele tem que falar, ele sabe quem ele tem que atender. Então, a história do voto distrital, ela é fundamental para essa reaproximação do parlamentar com o cidadão e para o cidadão também poder fiscalizar e cobrar melhor o seu representante. A questão da legitimidade dos partidos, o Schecker tocou em dois pontos que poluíram demais a nossa legislação eleitoral, que foram a proliferação das coligações partidárias. Isso faz com que você vote, por exemplo, no João Dória e eleja o Fernando Haddad, né? É isso que acontece hoje.
Hoje no voto para o Congresso é isso. Você vota no João Dória e elege o Fernando Haddad e não está sabendo, porque o seu voto vai para a legenda, vai para a coligação, é distribuído na coligação. Então, essa forma, como é que você vai se sentir representado num sistema que distorce de tal sorte o voto popular? E nós temos que pensar que na eleição do Brasil, nós temos 2 métodos de eleição dentro da nossa legislação eleitoral. Nós temos o voto majoritário para presidente, governador e senador, e nós temos o voto proporcional para a Câmara dos Deputados. Então, o nosso problema político é com a Câmara. É com a Câmara. Nós não precisamos de uma reforma ampla. E qual é o modelo que nós temos de usar para a Câmara, que eu defendo o voto distrital aqui? É um voto majoritário. É um voto majoritário. É simples. Você vota nessa pessoa, você vai eleger essa pessoa. O seu voto não vai ser mais cheque especial para eleger um cara de um outro partido que você discorda. É simples. Aliás, a renovação política que ocorre, e aí, Eliane, é um ponto importante, existe uma enorme renovação política no Brasil, só que ela é ruim. O parlamento se renova, na média, 48% em cada eleição. Há uma renovação gigantesca. Aliás, nós podemos até argumentar que o problema é um excesso de renovação. Cada eleição muda metade do parlamento. Então, as pessoas não conseguem sequer aprender como é o trâmite de uma legislação dentro do parlamento, ela já está sendo colocada para fora entre outra pessoa. Então, renovação há, mas uma renovação ruim. E onde há um pouco de uma renovação melhor e saudável é justamente nos cargos majoritários. Então, por que não usar o mesmo critério? Aí vão dizer assim, mas as minorias não serão representadas. Mas, gente, no fim do dia, quando vocês olham a votação no painel do Congresso, o que é? É a favor ou contra? Você pode ter 1000 opiniões, mas na hora de se apertar o voto, é a favor ou contra. Não tem outra solução. Não tem outro jeito de ser. Então, ou você é governo naquela matéria, ou você é oposição. Qualquer outra coisa não faz sentido político. E eu vou dizer o que aconteceu com essa história da hiperfragmentação partidária. Você criou vários micropartidos que nem sequer podem ser chamados de partidos. Eles são movimentos. Imaginem os senhores e as senhoras o que seria se o partido LGBT ganhasse a eleição. Qual que é uma política fiscal LGBT? O que é uma política externa de cadeirante? O que é uma política educacional feminista? Não faz sentido, gente. São questões minúsculas e cujos temas são tratados no parlamento não representam sequer 3% dos assuntos que eles vão ter que votar. E os assuntos que nós temos de votar são assuntos nacionais. E assuntos nacionais não tem nada a ver com movimento. O movimento defende pequenas causas. O partido precisa dessa amplitude para discutir essas grandes causas. Então, é o que aconteceu, por exemplo, com os partidos verdes no mundo, que entraram defendendo uma bandeira ecológica, quando se tornaram partidos principais, tiveram que discutir política fiscal, política de defesa, política de segurança, e hoje eles parecem muito com os outros partidos. Por quê? Porque essa é a realidade. Você tem que lidar com as questões reais. Então essa história de fragmentação partidária não faz bem à democracia, não faz bem essa história de defesa de minorias e não faz bem à busca da maioridade, do voto majoritário. E pior, e a tendência nossa é aumentar a fragmentação partidária por uma coisa que o Schecker levantou, que é a questão do fundo partidário. Há uma correlação muito forte entre o aumento do dinheiro do fundo partidário e o aumento de número de partidos. Veja só, sabe quantos sindicatos existem no Brasil? 11 mil sindicatos. Por que existe 11 mil sindicatos? Porque o fundo partidário dos sindicatos, que é o imposto sindical, hoje é de 3 bilhões de reais. E agora esse é o valor que eles querem fazer com o fundo partidário. Se amanhã nós tivermos um fundo partidário de 3 bilhões de reais, nós vamos incentivar a construção de partidos políticos, porque é um ótimo negócio. Portanto, o cerne, a gênese dessa hiperfragmentação partidária está justamente no aumento do fundo partidário. Isso é um incentivo para você criar partidos políticos. No momento que você cria, você tem horário de televisão, você tem horário de rádio, você tem dinheiro em caixa todo mês, tem mesada todo mês, e isso vai fazer com que você utilize isso como o seu poder de barganha nas coligações partidárias. Portanto, acabar com o fundo partidário é fundamental. Aliás, se nós acabássemos com o fundo partidário
tivesse o voto majoritário e o voto distrital, a gente não precisa estar discutindo aqui se é voto misto, fim de coligação, isso aí, que não existiria. Ganha quem ganha. Então, o que nós estamos falando de reforma política hoje é um remendo dentro da proporcionalidade. Isso não vai ajudar a trazer novas lideranças políticas. Haverá um ou outro. Mas o que eu digo, se nós elegermos num Congresso de 513, 10, 20, 50 parlamentares, bom, é uma minoria. Eu digo, são os mártires futuros das boas ideias, porque você não consegue ter peso político para ser presidente de comissão, precisa ser líder de partido, precisa ser líder de bancada. Então, as coisas não andam. Você vai ser mais um baixo clero. E o baixo clero é peso-pena, numa luta de peso pesado. Então, a gente tem que pensar que a renovação precisa vir através de valores. Que valores nós precisamos preservar e defender? Então, eu acho que nós temos que defender, sim, o voto distrital, o voto majoritário. No presidencialismo é, sim, saudável o bipartidarismo. E outra, e o bipartidarismo, o que é o partido político no sistema presidencialista? Ele não é mais nada do que uma frente partidária. Ele é, na verdade, uma agremiação de pessoas de um espectro político extremamente amplo que vai votar de acordo com o seu distrito, não de acordo com o partido. Aliás, a infidelidade partidária no presidencialismo é fundamental para a sobrevivência do sistema político. Imagina um Congresso republicano com um presidente democrata que vai votar tudo de acordo com o que o Partido Republicano paralisa o sistema. Mas a traição ao nome do partido é dada em nome do seu eleitorado, que está cobrando e fiscalizando. Ela não é aleatória. Ela é em torno de algo importante. Então, a infidelidade partidária no presidencialismo é fundamental. Caso contrário, você paralisa o sistema político. Senão, você só pode ter um Congresso que é do mesmo partido do presidente. E se nós tivermos isso, nós temos praticamente uma ditadura, porque aí passa tudo. Então, no presidencialismo, os partidos políticos são frentes partidárias. Não tem nada a ver um republicano moderado com um cara do Tea Party. São dois mundos à parte. Não tem nada a ver um democrata de esquerda com um democrata mais à direita. Não tem nada a ver, mas eles têm, essa pluralidade existe dentro do partido justamente porque é uma frente partidária e não um partido de bandeiras, de causas. Isso é muito mais uma estrutura de partidos parlamentaristas do que presidencialistas. O último ponto que eu queria tocar é a história da renovação política. Eu sou otimista em relação a isso. Eu acho que sim, já começou uma renovação política no Brasil. Ela vem acontecendo pelos municípios. Muitos bons prefeitos estão sendo eleitos, foram eleitos e reeleitos. Pessoas compromissadas em melhorar a vida da sua cidade. Pessoas que vêm do setor privado querendo fazer a sua contribuição cívica. Sim, é um engajamento cívico. Não é gente que está pensando em fazer carreira em política, é gente que está pensando em dar a sua contribuição. E é uma pena, num certo sentido, que a grande imprensa nacional não cubra melhor essas histórias de sucesso nos municípios. Vem sendo coisas feitas extraordinárias em educação, em saneamento, em segurança, em saúde, e que não se torna nacional. Porque em nacional nós só pensamos nas grandes questões que são discutidas em Brasília. Então, existe sim uma renovação política, mas ela é feita pelo voto majoritário, que a pessoa é empoderada para fazer uma determinada, para atuar numa determinada cidade, e isso vem acontecendo. Então, assim, há sim uma renovação política nos municípios. Acho que é mais difícil a renovação política no Congresso se a lei mantiver do jeito que está. Vai ser difícil atrair gente boa para disputar a eleição nas condições atuais das regras de coligação, das regras de fundo partidário. Portanto, eu acho que nós temos de lutar na reforma política para melhorar esse sistema para a próxima eleição. Nós temos que aprovar o voto distrital. Existem já 3 propostas do voto distrital. Olha, quando eu comecei o movimento Eu Voto Distrital, há 6 anos atrás, ninguém falava sobre o assunto no Congresso Nacional. Hoje nós já temos 3 projetos de lei sendo tramitados com o voto distrital misto. Mas é um início. Se a gente começar com o voto distrital misto para manter a proporcionalidade para 2018, que tem um menor custo político, é aceitável. Mas tem que estar na pauta que nós vamos continuar a acelerar essa reforma para caminhar para o voto majoritário, que eu acho que é, sim, o voto ideal para um sistema presidencialista. E, por fim, na história da renovação política, a renovação acontece hoje, Eliane, que a gente olha muito o sistema político
toda a estrutura hierárquica está entrando em colapso. Nós vivemos no mundo da rede. E partidos, Estado, empresas, forças armadas, são coisas hierárquicas. É um conceito que não funciona mais no mundo de hoje. Nós vivemos no mundo de rede. E esse mundo de rede vai aumentar a história da responsabilização, da transparência. Os partidos vão ter que se adequar a isso, o sistema político vai ter que se adequar a isso, a cobrança do cidadão, o engajamento cívico vai ser vital. Nós não podemos ter uma população que não se engaja politicamente. E veja só o número de movimentos no terceiro setor, de movimentos que já surgiram nesses últimos 4, 5 anos. Vem para a rua, MBL, ranking dos políticos, Acorda, tem milhares de movimentos. As pessoas estão se mobilizando, não pelos canais formais, porque elas não acreditam mais na eficiência dos canais formais. Então, haverá sim, e isso não é um problema só do Brasil, esse é um problema do mundo, esse é um problema das grandes democracias. O problema é que nesse vale da transição pode acontecer o que nós não gostaríamos que acontecesse, que é o encantamento com demagogos e populistas, que é o que está acontecendo no mundo hoje. Nesse mundo de transição de modelos, salvador da pátria, demagogos passam a ter um apelo num mundo que você acha que não existe mais referência, que não existe mais uma via clara a ser percorrida, que não existe mais limites. Então, eu acho que o grande problema não é a inexistência de renovação. A renovação existe, vem acontecendo, mas ela é muito gradual, a crise está se acirrando e nessa travessia nós não podemos cair nas armadilhas dos demagogos e dos populistas. E esse é o meu grande medo em 2018, é nós voltarmos a cair na mão de populistas. E que isso não ocorra, nós precisamos de 2 coisas fundamentais. Primeiro, aprovar as reformas, como nós todos discutimos aqui, porque as reformas fará com que a economia comece a reagir. E as pessoas não querem pleno emprego para votar em 2018, elas querem uma perspectiva de melhor. As pessoas votam em termos de perspectiva muito mais do que do fato. Se a tendência é boa, nós vamos votar a favor de candidatos reformistas. Se nós não aprovarmos a reforma, a ideia do salvador da pátria e de solução fora da política cresce e nós vamos acabar caindo de novo na armadilha da demagogia que nos levou ao estado grave que nós vivemos hoje da crise. E o segundo ponto é que os grandes partidos terão sim um papel fundamental nas eleições de 2018 e eles também precisam tomar juízo para ter uma candidatura, uma ou 2 grandes candidaturas fortes. Não pode ter mais, porque se o voto fragmentar, como foi em 1989, nós vamos eleger outro demagogo. Então quem é uma pessoa capaz de aglutinar outros partidos em torno de uma aliança capaz de defender uma agenda reformista. Portanto, eu sou otimista em relação que nós estamos numa tendência mais reformista, mas também sou um cidadão preocupado que se as reformas não avançarem e se os partidos ficarem presos em suas idiosincrasias, nós vamos correr o risco de eleger um novo populista e aí sim será uma crise muito mais séria de qualquer outra que o Brasil já teve, porque nós estamos saindo de uma UTI, é um paciente que está saindo de uma UTI e vem uma outra crise dessa e aí isso vai ser um desastre para os próximos 20 anos do Brasil. Muito obrigado.